Todos acharam? Salmo 36? Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Este salmo, que é um salmo ao mestre de canto, de Davi, servo do Senhor. É sempre bom lembrar que geralmente nesses salmos aparecem títulos. Nós temos dois tipos de títulos. Temos o título que está em negrito, talvez a sua Bíblia esteja aí, malícia humana e benignidade divina, né? Esse título em negrito é o título colocado pelo tradutor. Então não está, a gente não considera esse título como inspirado. Às vezes ele acerta, às vezes não, né? Dependendo da situação. Agora, esse título de baixo, que está em itálico, ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor, esse título está na Bíblia hebraica. Então esse título a gente já usa ele como uma referência inspirada e inerrante. Portanto, este salmo é um salmo de Davi, né? A autoria do salmo. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque a transgressão lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos e já não podem levantar-se. Amém? Vamos então ter um momento de intercessão e em seguida nós começaremos a meditar nesse texto da Escritura Sagrada. Vamos interceder por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão acamados, pelos desempregados, tantos motivos nós temos para colocar diante de Deus, também que o Espírito Santo nos ilumine para entender a sua palavra. Esse é o momento que Deus fala com o seu povo e que o Espírito Santo opera dentro de um processo que nós chamamos de iluminação. O Espírito Santo, ele já inspirou a Escritura. E isso não acontece mais. O Espírito Santo não inspira ninguém mais para escrever a Escritura. A Escritura já foi dada. Portanto, o que o Espírito Santo faz hoje é iluminar o nosso entendimento. Então, que ele nos ilumine para entender a sua palavra nessa noite. Oremos, irmãos. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, os enfermos, tantos, ó Deus, que estão acamados, estão em estado crítico, tantos que estão com enfermidade espiritual, física, emocional, tristes, abatidos, sem a alegria do Senhor. Nós oramos por essas pessoas, ó Pai. Aqueles os quais ainda não se converteram ao Senhor, que eles sejam convertidos por Ti. Que o Espírito Santo do Senhor os converta, os convença de seus pecados. Mas nós oramos também por aqueles que já são crentes, que não possuem alegria, não possuem fervor verdadeiro, genuíno, de amar a Tua palavra e as Tuas coisas, não possuem mais o vislumbre do Teu grande amor. Nós pedimos que o Senhor renove essas pessoas, ó Pai. Cure suas almas e fisicamente também, se esse for o caso. Muitos entubados nas UTIs ou mesmo em casa. Que o Senhor visite essas pessoas, ó Senhor. O Senhor abençoe seus familiares, pois é tão difícil, é um momento tão cheio de amargura ter alguém, algum ente querido enfermo, até mesmo numa UTI.
Ó Deus, como isso é triste, mas dá força a essas pessoas para que eles possam passar por isso, glorificando, exaltando ao Senhor, confiando na Tua providência, que sustenta todas as coisas. Pai querido, nós oramos por nós aqui, por aqueles que nos assistem. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento com Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra. É verdade, Senhor, que nós não conseguimos entender a Tua palavra pelo nosso raciocínio, pela inteligência humana. Sem o Teu Espírito Santo, nós não conseguimos compreender a Tua palavra. É por isso que a Tua palavra diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, não entende o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, portanto, ó Pai, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos benditos, quando nós, em um dia ensolarado, olhamos para o sol, nós percebemos o quanto os nossos olhos são debilitados, o quanto a nossa, na linguagem popular, o quanto a nossa vista é fraca, né? Nós percebemos que o sol tem um esplendor muito grande, tão maravilhoso que nós não podemos focar os nossos olhos nele. Quando nós olhamos o vislumbre das coisas, nós percebemos a nossa debilidade. E moralmente e espiritualmente, isso também é uma verdade. Quando nós colocamos os nossos olhos e usamos como parâmetro da nossa existência, como padrão da nossa vida, o ser humano, nós chegamos a uma conclusão. Quando nós usamos como parâmetro da nossa vida Deus, nós chegamos a outra conclusão a respeito de nós mesmos. Por isso, Deus nunca pediu que nós nos comparássemos com as pessoas, porque nós chegaríamos ao ponto de fazer aquilo que as pessoas fazem. Se todos fazem, nós vamos fazer também. Deus sempre colocou como padrão Ele mesmo. Ele mesmo é o nosso padrão. Dessa maneira, se cumpre aquilo que Calvino disse certa vez, que o conhecimento de Deus está inevitavelmente junto, unido ao conhecimento do ser humano. Ou seja, quanto mais eu olho para Deus e o conheço, mais eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. Com este exemplo do sol, nós percebemos isso. Nunca conheceremos a relação dos nossos olhos com o resplendor do sol se não olharmos para ele em um dia. Aí nós perceberemos o quanto nós somos debilitados em nossa visão. Quando nós olhamos para Deus, então, quando nós comparamos Deus conosco, nós percebemos quão grande diferença. Como Deus é maravilhoso em relação ao ser humano. Como o ser humano é debilitado em todas as suas ações, em todos os seus atributos, em todas as suas faculdades. É necessário, portanto, fazermos esse tipo de contraste. Observarmos Deus e observarmos o ser humano. É exatamente este contraste que este salmista faz. Esse salmista coloca, só que primeiramente ele coloca os olhos no ser humano, ele coloca os olhos no ser humano, na maldade humana, naquilo que o ser humano faz, e depois ele se volta para Deus, demonstrando como Deus é diferente. E no final, ele dá uma resposta em relação a esse contraste, que é uma oração que ele faz a Deus. Portanto, nós estamos diante de um texto que faz um contraste entre a maldade do ímpio e o amor pactual de Deus. E é tremendamente necessário que observemos este contraste que está muito claro no texto. Os irmãos vão perceber, se já não perceberam durante a leitura. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, irmãos, é uma descrição da maldade humana, especialmente do homem ímpio, do homem que tem a oportunidade de conhecer a Deus, só que não pratica o bem, não obedece a Deus. Essa é a classificação do ímpio. Observe o versículo de número 1. A primeira parte desse versículo, nós vemos apresentada a maldade do ímpio. Olhe na sua Bíblia. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Este verso, especialmente essa primeira parte, é de difícil tradução. Porque é difícil saber se ele está dizendo que há no coração do ímpio a voz da transgressão,
pela construção hebraica aqui, é difícil saber se ele está dizendo isso que a nossa tradução diz, ou que a NVI diz, que é: há no meu coração um oráculo, uma palavra sobre a maldade do ímpio. Então perceba que são, significados diferentes. Poucos textos da Bíblia têm tamanha dificuldade, assim, esse é um deles, e só essa primeira parte do versículo 1. Na versão que você tem aí, a RA, provavelmente esteja escrito isso: há no coração do ímpio a voz da transgressão. No sentido que há uma voz no coração do ímpio que o impulsiona a transgredir. Mas eu vou ficar com aquilo que seja o mais provável aqui. Há no meu coração um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Há no meu coração um oráculo a respeito da maldade do ímpio. O que o salmista quer dizer então? Deus está dando uma revelação no meu coração, Deus está me mostrando, está me vendo ver coisas que eu não posso ver a respeito da maldade do ímpio. E aí ele vai falando sobre isso. Tá bom? Então nós vamos ficar com essa versão, né? A primeira coisa que nós vemos então é que Deus, através de um processo que nós chamamos de inspiração, ele demonstra para este salmista algo sobre a maldade do ímpio. E essa é uma das descrições mais detalhadas a respeito da maldade humana. A parte B do versículo 1 continua dizendo o seguinte: não há temor de Deus diante dos seus olhos. O ímpio não teme a Deus. E os olhos aqui apontam para a percepção espiritual, significando que, por não temer a Deus, o ímpio tem uma percepção equivocada a respeito de Deus. Ele não teme a Deus. Ora, a realidade é que nós devemos temer a Deus, no bom sentido, no sentido de ter temor de Deus, respeito por Deus. Essa é a realidade, porque não há nenhum ser mais poderoso nos céus e na terra do que Deus. Uma vez que eu não tenho a percepção de que eu deva temer a Deus, ora, isso é uma distorção da realidade. Por isso, isso é classificado aqui como uma impiedade. Deus está mostrando ao meu coração algo sobre o ímpio. E a primeira coisa é que não há temor de Deus diante dos olhos do ímpio. Olhos, percepção. Em suas percepções, não há temor de Deus diante deles. Assim como uma pessoa que está numa floresta e de repente existem vários leões ali que estão camuflados, ele não teme porque ele não consegue enxergar aqueles leões. A sua percepção está adulterada, está corrompida. A percepção do ímpio está corrompida a respeito de Deus, portanto, ele não teme a Deus. Ele deveria temer. Ele deveria saber que ele corre grande risco, mas ele não teme, ele não consegue enxergar isso. É por isso que a Escritura Sagrada vai dizer, em vários lugares, por exemplo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que quer dizer isso? Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque quando Deus é aquilo que eu mais temo, Ele me controla. Ele controla as minhas ações. Aquilo que mais tememos é aquilo que nos controla. Imagine que você, o maior medo da sua vida seja morrer. Esse seja o maior medo da sua vida. Isso vai controlar as suas ações. Você vai ter medo de sair de casa. Você vai ter medo de fazer determinadas tarefas, porque o seu maior medo é morrer. E aqui, a Bíblia chama atenção para uma questão. O nosso maior temor deve ser Deus. Porque aí tomaremos atitudes sábias. Quando tememos aos homens, nós tomamos atitudes de acordo com o nosso temor em relação aos homens. A nossa atitude não é sábia. De repente, na empresa, você vai tomar alguma atitude com medo de ser mandado embora. Se o seu maior medo é ser mandado embora, você não vai ter atitudes sábias, porque você vai até ferir a lei de Deus se isso for necessário para que você fique no trabalho. Esse é um exemplo de como o temor de Deus deixa a gente sábio diante de Deus. Porque quando é apresentado alguma coisa diante de você, nas áreas da sua vida, você diz: eu vou tomar essa atitude porque eu temo a Deus acima de todas as coisas. Isso é ser sábio. É por isso que um dos livros de sabedoria da Bíblia, Eclesiastes, no final do livro, vai dizer o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Se essa é uma das características principais de uma pessoa crente,
Essa é uma das características principais também, o oposto da pessoa ímpia. A pessoa ímpia não teme a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E ele continua na descrição. Observe o versículo 2, irmãos. O que diz o versículo 2? Os irmãos podem ler? Olha que figura poética interessante, porque a transgressão, que é o pecado, é personificada nesse texto aqui. Ele diz, a transgressão elogia o ímpio, lisonjeia o ímpio. A transgressão do seu coração diz a ele, você está fazendo certo. Então, olhe, porque a transgressão elogia as atitudes dele aos seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem odiada por ninguém. Portanto, de certa forma, poeticamente, o pecado sempre está enganando o ímpio, dizendo para ele, olha, o que você está fazendo é uma coisa muito boa. Por que você não se gaba disso daí nas redes sociais? Desse pecado? É uma coisa muito boa. Por que você não conta para as pessoas que você faz isso, faz aquilo? Porque afinal de contas, olha, é uma atitude a ser elogiada. Olha que retrato assim aterrorizante a respeito do ímpio. Ele é enganado pelo seu próprio pecado. O seu pecado diz constantemente, está fazendo certo. Você está cometendo uma atitude certa. E na verdade o está enganando. Versículo de número 3, nós vemos outra característica, que as atitudes do ímpio são ímpias. Observe o versículo de número 3. Os irmãos podem ler, por favor? As palavras de sua boca são malícia e dolo, abjurou o discernimento e a prática do bem. Então veja, se não há temor de Deus diante dos olhos do ímpio, se a percepção do ímpio, na sua percepção ele não teme a Deus, isso vai refletir nas suas palavras, isso vai refletir nas suas atitudes. Por isso que as palavras da boca do ímpio são malícia, são palavras maliciosas, são palavras torpes, palavras que não glorificam a Deus, porque na verdade não há temor de Deus diante dos olhos dele. E a parte B deste verso diz, abjurou discernimento, ou seja, literalmente deixou de entender, deixou de ter sabedoria. Mais uma vez o contraste, o temor do Senhor traz sabedoria. Se ele não teme a Deus, ele deixa de ter sabedoria. Versículo de número 4, a primeira parte. A intenção do ímpio, do seu coração, é uma intenção ímpia. A intenção do ímpio é ímpia. A primeira parte do versículo 4. No seu leito maquina a perversidade. Ao contrário do justo, que a Bíblia diz que ele recorda de Deus durante a vigília da noite, que medita na lei de Deus de dia e de noite, o que o ímpio faz no seu leito é ficar maquinando. Como que eu vou poder fazer o mal? Como que eu vou poder satisfazer os meus desejos pecaminosos? Como que eu vou poder cometer esse pecado? Veja isso que esse texto está dizendo de uma forma dramática. No seu leito maquina a perversidade. A intenção do seu coração é ímpia. A sua vontade é ímpia, a parte B do versículo 4. Observe, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. Tem uma força verbal aqui no texto hebraico que aponta para a deliberalidade do ímpio. O que quer dizer isso? Ele faz isso porque ele quer pecar, ele não quer viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, ele não quer viver uma vida de acordo com a lei de Deus, deliberadamente, ele não quer servir a Deus, ele não se desapega do mal, porque ele peca deliberadamente. Essa descrição, do versículo 1 até o versículo 4, como eu disse, é uma das descrições mais completas a respeito do ímpio e da humanidade caída. E ela é tão clara que o apóstolo Paulo usa este texto lá no Novo Testamento para falar sobre uma das doutrinas mais importantes da Escritura, que é a doutrina da depravação total, de que todo ser humano já nasce em pecado e por natureza é inclinado a fazer o mal desde a sua meninice. A história nos conta que um missionário chamado Marcus Whitman foi pregar aos índios americanos
E chegando em determinada tribo, ele começa a falar do Evangelho de Jesus Cristo. Olha, existe o Evangelho de Jesus Cristo. E tentar lhe explicar para aqueles índios. E quando você vai explicar sobre a salvação em Cristo, você tem que falar sobre o pecado. Porque quando você diz, Jesus traz a salvação para você. A pergunta é, a salvação do quê? Do que eu tenho que ser salvo? Eu estou vivendo a minha vida, eu tenho que ser salvo do quê? E é exatamente aí que a gente entra com o pecado. Você é pecador, nós somos pecadores. E este missionário explicando para aqueles índios, eles não conseguiram entender, não gostaram de que as suas atitudes fossem recriminadas. E a expressão que eles usaram foi interessante, né? A expressão crua, né? Indígena. Nós queremos palavra boa. Nós queremos palavra boa. E é isso que a nossa sociedade quer. Palavra boa, uma palavra que não queira corrigir a nossa vida. Não queira mostrar os nossos erros. Não queira mostrar onde nós estamos pecando ou o que estamos fazendo de errado. Essa primeira parte, então, nos mostra isso. É primeiramente uma descrição da maldade humana. E o que nós aprendemos com isso? Primeiro, nós não devemos viver como se Deus não existisse. Às vezes, dizemos crer em Deus, mas vivemos como se Deus não existisse. Essa é a verdade. Vivemos como se Deus fosse Deus só da liturgia da igreja. E quando pensamos sobre casamento, não consultamos a Deus. A pouco importa o que Deus pensa sobre casamento, sobre criação de filhos. Na prática, o que os crentes pensam é o seguinte: Deus é Deus só na igreja ali. Na igreja ali, né? Se eu for criar o meu filho, eu crio meu filho de acordo com o que eu quiser. Não estou me importando muito com as diretrizes bíblicas que Deus disse. Vivendo como se Deus não existisse. Temos que tomar cuidado com isso. Também não devemos confiar em nosso coração e nem brincar com o pecado. Se o pecado é algo tão sério, tão problemático, nós não deveríamos brincar com ele. Nós não deveríamos confiar no nosso coração. Tem um vídeo que viralizou na internet, não sei se algum de vocês já viu esse vídeo, de uma pessoa que tinha um cachorrinho pequenininho. E ele fica perto de um lago onde tinha um jacaré. Vocês viram? Vocês chegaram a ver, vou contar aqui a história e vocês vão saber. E ele colocava o cachorro para brincar com o jacaré, né? Aí o cachorro brincava com o jacaré vinha e o cachorro saia correndo. Ficava aquela brincadeirinha, né? Até que o jacaré pegou ele, todo mundo ficou desesperado, né? E triste, né? Um animal de estimação morrer dessa maneira. Mas isso exemplifica bem o que é o pecado. Cadê isso, não? Veja, irmãos, não estou falando aqui de regras humanas, tá? O pecado não tem a ver com regras humanas. O pecado é uma distorção da vontade de Deus. Só pode dizer o que é pecado para nós, Deus, na sua palavra. Não estou falando de regras humanas, porque senão às vezes as pessoas vão pensar, tem gente que acredita que raspar o sovaco é pecado. Isso é uma regra humana, tá? Deus não acha isso pecaminoso. Na verdade, é pecaminoso você não se higienizar, né? Então, veja, até nisso Deus é soberano. Não é a minha criação, não é a minha cultura, não é aquilo que eu acho que vai determinar aquilo que desagrada a Deus. É a sua palavra. Se eu não posso provar na palavra de Deus que uma coisa desagrada ou agrada a Ele, então essa coisa... Bom, é apenas minha opinião. A segunda parte desse texto, percebam que na Bíblia de vocês, o versículo 5 deve começar com a primeira letra em negrito. É isso, né? Então, isso significa que o próprio tradutor percebeu como esse texto é dividido, que ele tem partes. Nós estamos pregando, então, nessas partes. No texto hebraico, ele é bem metrificado, né? Cada linha do texto hebraico tem, geralmente, 6 palavras. É sempre assim. Então, o texto hebraico é fácil de dividir. É difícil de interpretar, mas é fácil de dividir. Você sabe que essa é uma divisão, essa é outra divisão, né? Então, a segunda divisão do nosso texto vai do versículo 5 até o versículo de número 9. E demonstra, então, aqui o amor pactual de Deus. O salmista, então, ele tira os seus olhos da maldade humana e agora ele coloca os seus olhos no amor pactual de Deus. Vamos observar isso? Versículo de número 5, a parte A, diz o seguinte:
A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Então ele está falando do ímpio, né? Ó, o ímpio faz isso, mas o Senhor, agora eu vou falar do Senhor, né? A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Essa palavra traduzida como benignidade é uma palavra especial dentro do contexto da aliança e significa o amor pactual de Deus. Ela está em Deuteronômio 7, ela está relacionada ao pacto que Deus fez com Davi. E só no livro dos Salmos essa palavra aparece 127 vezes, às vezes traduzido como amor, às vezes como paciência, às vezes como misericórdia, às vezes como aqui benignidade. Então a gente classifica essa palavra como um termo teológico indicando o amor pactual de Deus. O que é o amor pactual? O amor de Deus pelo seu povo dentro da aliança. Deus chama o seu povo, Deus chamou você dentro de uma aliança. Essa aliança tem regras, tem normas, tem sangue do seu filho e assim por diante. Tem todos os elementos de um acordo. Por isso que é o amor pactual. Dentro do seu pacto, Deus revela este amor, especialmente no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O salmista então começa a celebrar este amor. O tom aqui é um tom de celebração agora. O tom aqui não é mais aquele tom pessimista quando se olha para a maldade humana. O tom aqui é de celebração. Ó Senhor, é um tom exclamativo. Senhor, a tua benignidade, ó Deus. A palavra aqui, Yahvé, o nome de Deus, chega até os céus. Ressaltando o tamanho desse amor, dessa benignidade, dessa misericórdia de Deus. A parte B do versículo 5. Até as nuvens, a tua fidelidade. Outra característica de Deus, ele é fiel. E a relação da fidelidade com o amor pactual faz todo sentido, porque Deus é fiel não a você, mas à sua aliança. Deus é fiel à sua aliança. Nas palavras do apóstolo Paulo, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Versículo 6, as duas primeiras partes desse versículo nos falam sobre a justiça de Deus. Outro atributo de Deus, ele é justo. A sua justiça aqui é celebrada quando o salmista diz: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Ele está falando de imensidões metafóricas para que a gente possa entender que ele está querendo dizer que a justiça de Deus é infinita e incomparável. A benignidade de Deus é infinita e incomparável. A fidelidade de Deus é infinita e é incomparável. E a última parte do verso 6 diz: tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Aqui o poder preservador de Deus é salientado, é enfatizado. Deus é aquele que preserva as pessoas e os animais. Falei do cachorrinho, né? E os animais também. Ou seja, nós não sucumbimos, não morremos. Se estamos aqui é porque Deus nos livra. Ele está sempre nos livrando. Ele está sempre nos preservando até o momento que Ele quiser. Este contraste é um contraste interessante, porque demonstra a ingratidão dos ímpios. Ora, o ímpio, na primeira parte, não crê em Deus. O ímpio não tem temor de Deus. O ímpio só pensa em maldade. E Deus é aquele que preserva as pessoas. Ou seja, a atitude do ímpio para com Deus é uma atitude, entre outras coisas, de ingratidão. Ele está respirando o ar que Deus deu para ele. Ele está comendo a comida que Deus deu para ele. Ele está trabalhando porque Deus deu para ele essa aptidão. Mas mesmo assim, ele não glorifica a Deus. Veja o contraste aqui das obras de Deus maravilhosas e da atitude do homem ímpio. Versículo 7, o amor de Deus é celebrado e mais uma vez associado à sua ação protetora. Os irmãos podem ler do versículo 7? Mais uma vez a palavra especial, benignidade, aparece e ela vai aparecer mais uma vez demonstrando que a benignidade de Deus é o centro deste salmo. Como é preciosa, Deus, a tua benignidade. Por isso as pessoas buscam ao Senhor. Por isso as pessoas que enxergam isso, buscam o Senhor como refúgio. Se acolher debaixo das suas asas. A misericórdia do Senhor é maravilhosa. Versículo 8. Vemos o dom
maravilhoso de Deus sendo celebrado aqui. Deus é um doador generoso. Versículo 8, os irmãos podem ler? O texto vai passando de elementos de bondade gerais de Deus para elementos de bondade especiais de Deus. Deus trata os seus filhos de modo especial, porque nem todas as pessoas são filhos e filhas de Deus, somente aqueles que creem em Jesus Cristo, é isso que a Bíblia diz. E aqui a benignidade de Deus já é associada com a casa de Deus. Veja, fartam-se da abundância da tua casa. Está se referindo ao povo de Deus. E na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. A palavra delícia aqui, em sua raiz, é a palavra Éden. Éden significa lugar de delícias. O que o salmista está dizendo aqui, irmãos, é que Deus dá mais do que o necessário para o ser humano. Veja, mesmo diante de todo o pecado do ser humano, Deus é abundante em sua misericórdia. Deus é abundante em seu amor. E até mesmo as pessoas ímpias, Jesus diz que Deus faz derramar a sua chuva sobre ímpios e sobre justos. Deus é tremendamente generoso. Especialmente se a gente partir do pressuposto de que nós não merecemos coisa alguma. O mínimo ar, a mínima roupa, o mínimo grão de comida, nada disso merecemos. Quando nós falamos de mérito na Escritura, a única coisa que nós merecemos é o inferno. Daí, irmãos, quando nós percebemos isso, nós glorificamos a Deus. Senhor, Tu me dá muito mais do que aquilo que eu preciso. Versículo 9, primeira parte. Pois em Ti está o manancial da vida. Veja que o salmista vai passando de questões corriqueiras da vida até questões especiais da vida. Deus é o manancial da vida. Berkhoff, teólogo sistemático, diz o seguinte a respeito deste verso: todas as coisas boas que as criaturas fruem no presente e esperam no futuro, fluem para elas deste manancial que é Deus. E não somente isto, mas também Deus é o sumo bem para todas as suas criaturas, embora em diferentes graus na medida que correspondem ao propósito da sua existência. Deus é o manancial de tudo que é bom. E isso aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No sentido de que, em uma análise mais profunda, Cristo se apresenta como grande manancial de vida. Pois não é isso que Cristo diz para a mulher samaritana em João capítulo 4? A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é sem razão que essa palavra fonte é exatamente a palavra grega que traduz a palavra manancial do Salmo 36, na tradução chamada Septuaginta, né? Tradução dos judeus do hebraico para o grego. Ou seja, fonte é manancial. Esse texto em que Jesus fala com essa mulher, ele está dizendo: eu posso te dar algo que é a fonte, que é o manancial da vida. Isso significa que Cristo é o manancial da vida. Este texto aponta então para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A outra parte do verso 9 diz, a segunda parte: na tua luz vemos a luz. E aqui fica quase que impossível não fazer uma referência com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E é dito a respeito dele, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Cristo Jesus é a luz. O salmista está falando de uma característica usada com essa metáfora luz, que é orientação. Luz aqui é orientação. E Jesus é a nossa luz porque Ele nos livra das trevas. Ele nos orienta em relação àquilo que é verdade. Imagine se você conseguiria viver sem luz. Você não enxergar nada. Essa é a ideia. Por isso, o ímpio, no Salmo, ele é comparado a uma pessoa ignorante. Ou seja, ele vive nas trevas. E lá no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que Deus nos tirou do poder das trevas. Trevas por quê? Porque as trevas são símbolos de escuridão de entendimento. O pressuposto é que Deus fez a realidade. E só Ele pode iluminar a nossa alma para entender o que é a realidade.
Como alcançar a salvação? Qual o verdadeiro caminho? Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Jesus é chamado de luz. Eu ilumino o ser humano para que ele entenda a verdade. O resto é enganação. Irmãos, assim como esse salmista, nós devemos sempre nos lembrar do amor pactual de Deus. Roda na internet uma animação feita a respeito de um missionário no Oriente Médio que recebeu a proposta de negar a Jesus Cristo, de parar de pregar sobre Cristo, senão ele morreria. E na animação ele fica ali vendo aquela proposta, ele fica pensando. Eu achei interessante porque ele começa a se lembrar daquilo que Jesus fez por ele. O amor de Deus. Ele começa a refletir, se lembrar de como ele era, de como ele era um escravo do pecado. Ele andava nesse mundo sem nenhum entendimento, e aí Jesus Cristo o alcançou, mostrando para ele a verdade. E ali ele opta por não negar a Jesus Cristo e sofrer a consequência da morte. Estou dizendo isso para aplicar na nossa vida a realidade de que nós devemos sempre nos lembrar do amor pactual de Deus. Especialmente, irmãos, no contexto da nossa sociedade, em que temos a tendência de olhar só um lado da história, só o versículo 1 até o versículo 4, que é a maldade humana. Nós olhamos a maldade humana, só que nós esquecemos do versículo 5 até o versículo 10, a benignidade de Deus. Por isso, quando a maldade humana parecer sobressair-se, lembre-se do amor pactual de Deus, assim como o salmista fez. Ele é aquele que controla todas as coisas. Ele é aquele que todas as coisas estão sob o seu domínio. Por isso, devemos celebrar este amor pactual. Lembra-se, o tom aqui é celebração. Ó Deus, como a tua misericórdia é grande, como o teu amor é imenso. Porque se não fizermos isso, nós seremos tentados a ser murmuradores. Sabe o que é um murmurador? Ele só reclama. Poxa, está acontecendo isso. O ser humano é mau, eu sou mau, todo mundo é mau. É verdade. Só que nós não podemos deixar que isso obscureça a outra verdade maravilhosa, que se sobressai a essa verdade, que Deus é extremamente benigno e a benignidade de Deus encontra o seu ápice em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos para a última parte desse texto, é uma parte pequena, versículo 10 até o versículo de número 12. Aqui vocês vão perceber que também na sua Bíblia, possivelmente está em negrito o começo dessa parte, porque é uma parte separada. Versículo 1 ao 4, nós vimos o salmista falando sobre a maldade humana. No versículo 5 ao 10, nós vimos o salmista falar sobre o amor pactual de Deus. E agora ele começa a orar. Olha só que coisa interessante, né? A resposta do salmista ao contraste entre a maldade humana e o amor de Deus: eu oro a Deus. Eu peço a Deus. Diante disso, Senhor, eu peço a Ti. Eu me coloco diante de Ti em oração. E qual era a oração do salmista? Nestes 3 versos, 10, 11 e 12. Versículo 10, os irmãos podem ler? O primeiro pedido dele, e isso está no imperativo, e quando começa a aparecer imperativos no texto, isso é importante porque indica uma mudança de comportamento. Por isso o comportamento agora é súplica, ele está pedindo a Deus. E o primeiro pedido dele é por preservação: Senhor, me preserva. Continua derramando sobre mim a tua benignidade. Mais uma vez a palavra benignidade aqui. Senhor, este amor pactual, essa misericórdia, essa bondade, Senhor, continua derramando sobre mim. E ele se lembra do povo de Deus e sobre todos aqueles que são justos. Este verbo continuar tem um sentido metafórico de uma coisa sendo esticada ao seu máximo. Então ele está dizendo, como em outras traduções, estende. Faça com que essa sua benignidade não fique até um determinado momento só da minha vida, mas estende sobre toda a minha vida essa sua maravilhosa benignidade. Qual outro pedido dele? Versículo 11. Os irmãos podem ler? Não me falte o pé da inocência, nem me revira a mão dos ímpios. Esse outro pedido é o pedido de livramento.
Porque afinal de contas ele falou sobre ímpios. E são esses ímpios que planejam o mal, que não têm temor de Deus e que podem fazer algo contra ele. Davi pensava sobre isso, especialmente Davi, os irmãos sabem, tinha muitos inimigos de sua nação e de outras nações. Então o pedido dele aqui é: ó Senhor, esses ímpios que eu citei no começo, me livra deles. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão destes ímpios. Que eles não me joguem de um lugar para o outro, que eu não ande a vagar por aí por causa destes ímpios. E o versículo 12 é um versículo que nós chamamos de pedido imprecatório. O que é um pedido imprecatório? Davi pede que os ímpios sejam derrubados, sejam mortos. Isso está em muitos salmos, né? Você já deve lembrar de algum salmo imprecatório. E no versículo 12 ele faz o último pedido. Os irmãos podem ler? Este último versículo não tem um imperativo, mas ele continua com um sentido de pedido. Porque o que aparece neste último versículo são verbos que expressam uma ação de imaginação de Davi, como se algo já fosse concluído. É o que eles chamam de futuro profético, né? Aquilo não aconteceu ainda. Mas Davi fala com tanta certeza como se aquilo fosse acontecer. Então Davi está vislumbrando ali, ele está olhando os ímpios serem derrubados. É como se ele dissesse: está vendo ali? Ó, tombaram e caíram. Está vendo? Esses obreiros da iniquidade, estes ímpios, eles caíram, eles estão destruídos. Eles já não podem mais se levantar. Davi estava então antevendo através do seu pedido, inclusive fazendo esse pedido, para que estes ímpios fossem então destruídos. É claro, nós não podemos enxergar essa imprecação como algo pejorativo. Ah, Davi errou em pedir isso? Não, ele não errou. O ensinamento para nós é o sentimento de justiça que a gente tem que ter. A gente deve pedir: venha o teu reino. Quando a gente diz venha o teu reino, a gente não fala só de salvação. A gente fala também de destruição do reino deste mundo, de julgamento dos ímpios. E um texto bem interessante que nos exemplifica isso, bem curioso, Apocalipse, lá nos seus capítulos 4, 5, João teve uma visão de almas que estavam no altar, no céu, e eles já haviam morrido por causa do Evangelho, e eles estavam conscientes, e eles estavam pedindo para Deus o seguinte: ó Deus, até quando não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Quer dizer, eles estavam pedindo vingança, o sentimento de justiça, porque eles foram martirizados pela causa do Evangelho. Então, em certo sentido, o sentido de justiça, o sentimento de justiça e de que Deus seja, veja, não é uma vingança humana, tá? Mas é uma justiça, né? Uma vingança justa. Esse sentimento, esse pedido a Deus, em certo sentido, nesse sentido aqui, ele não é pecaminoso. Ele é pecaminoso em muitos outros sentidos, né? Que nós podemos enxergar aí também na Escritura de maus exemplos, mas nesse sentido aqui ele não é pecaminoso. Por isso Davi olha como se os ímpios já tivessem sido derrubados. O que nós aprendemos então, irmãos? Diante desse contraste entre o amor pactual de Deus e a maldade do ímpio, nós devemos então pedir a Deus: Senhor, continua o seu amor pactual sobre a minha vida. Me livra da mão do ímpio e julga este mundo, e isso que Deus um dia fará. De certa maneira, Deus já está fazendo esporadicamente, mostrando a sua justiça, dando a vida, dando a morte. Mas vai chegar um dia em que tudo isso vai ser consumado, e essa é a nossa esperança. E eu quero finalizar esse sermão com um trecho de um sermão de um grande pregador que pregou um tempo atrás ali, século 7 depois de Cristo. Faz tempo, né? Venerável Bede. E ele pregando o sermão no Salmo 85, que foi o salmo que a gente leu, ele diz o seguinte: e agora vejam que a misericórdia e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Este é o Salmo 85. E ele diz: assim, pelo mediador dos homens e anjos, o homem foi purificado e reconciliado, e a 100ª ovelha foi trazida de volta ao aprisco de Deus. A este aprisco Jesus nos traz, a quem seja a honra e o poder
para sempre. O que isso quer dizer? Quer dizer que é na cruz de Cristo que nós vemos essas duas coisas, a maldade humana e o amor pactual de Deus. Em um lugar específico da história, nós vemos exatamente essas duas verdades ao mesmo tempo. Cristo morreu por conta da maldade do ser humano e levou essa maldade. Cristo morreu por conta do amor pactual de Deus, que quis em Cristo salvar os seus filhos do inferno.